Que criança adora brincar, a gente nem precisa dizer, né? Mas essas brincadeiras podem trazer um desenvolvimento diferente para o seu filho. Acompanha comigo. Você escolhe o colégio do seu filho e deixa que os profissionais façam todo o processo de aprendizagem. Bom, você pode estar errado, é claro, porque a família também precisa estar acompanhando todo esse processo de desenvolvimento. Tem algumas atividades, por exemplo, que podem ajudar nisso. Eu estou aqui com a Paula Azeredo, que é coordenadora geral aqui do Pequeno Polegar. Paula, tem algumas atividades que poderiam desenvolver muito mais, né? Existem atividades básicas que as famílias podem estar desenvolvendo em casa que auxiliam no processo de desenvolvimento cognitivo da criança. Então, geralmente, o aprendizado acontece através do corpo. Então, a criança, quando começa a andar, começa a falar, ela começa a desenvolver também a escrita, a oralidade, a leitura. Então, tudo perpassa pelo desenvolvimento corporal da criança. Por isso, a importância da disciplina de psicomotricidade na educação infantil. Então, hoje, no Pequeno Polegar, na rotina semanal das crianças, a gente tem vários momentos de motricidade, todas as estimulações das aulas de linguagem oral escrita, linguagem matemática, a gente também trabalha o corpo. Ou seja, muitas vezes o pai olha e diz assim, mas meu filho está indo na escola só para brincar. Mas esse brincar desenvolve também. Isso, todo brincar ele tem que ser pedagógico. Então a nossa filosofia enquanto escola é justamente essa, ensinar brincando. Então a criança vem para a escola para brincar e dentro da brincadeira ocorre o aprendizado. Vamos dar alguns exemplos pra gente do que poderia ser feito, que a criança poderia começar mesmo a se desenvolver mais em casa, nas brincadeiras? A simples brincadeira de ir pro parquinho e pegar pedrinha, folhinha no chão, desenvolve um movimento de pinça, que é essencial para a criança desenvolver a escrita com segurança. Outra brincadeira simples também é quando você leva a criança num espaço e começa a criar histórias, né? Então a criança vai desenvolver criatividade, oralidade, faz a nomeação verbal de todos os objetos, então amplia vocabulário. Então essas são atividades muito pequenas que em qualquer lugar a gente pode fazer e que isso vai gerar um grande ganho para a criança no futuro. É interessante também, por exemplo, que a gente vê alguns adultos que têm dificuldade de fazer algumas coisas, como, por exemplo, recortar, né, uma folha. Isso é uma habilidade, é uma coisa que é aprendida desde novinha, né? Se ela não é estimulada, fica para sempre sem aprender. Isso, todo ser humano ele está predisposto a aprender tudo que ele for estimulado. Então a criança ela tem que ser muito estimulada desde o berçário. Por isso que aqui o nosso berçário é um berçário que tem um momento de atividade lógica e matemática, um momento de atividade de linguagem oral escrita. Por quê? O exemplo que você deu de recortar, antes de pegar na tesoura, a criança precisa rasgar, embolar o papelzinho, tá colando, tá pegando a pecinha de um brinquedo e colocando no outro, encaixando a pecinha no brinquedo e depois disso ela vai ter a firmeza de segurar na tesoura e cortar em linha reta. São muitas as fases que não podem ser puladas, né? Exatamente. Por isso que nós seguimos a deliberação federal, inclusive, para respeitar a questão da maturidade da criança. Então a criança, muitas vezes o pai fala assim, porque meu filho já sabe as letras, ele já sabe contar de 1 até 10, então ele pode pular o período. Mas muito além do saber contar e saber as letras do alfabeto, vem o desenvolvimento corporal, o desenvolvimento social e o desenvolvimento afetivo dessa criança. Então por isso que a gente não pode queimar etapas. A educação infantil é o alicerce do futuro. Então se eu não faço uma boa educação infantil, eu não vou ter um futuro promissor. Às vezes a criança pode até deixar mesmo de aprender, porque essa é uma fase de muita curiosidade, né? Quando a criança ela tem a curiosidade de aprender e o adulto ele tem que despertar o aprender, né? E esse despertar vem através das brincadeiras. Se eu privo a criança do brincar, se eu privo a criança de usar o corpo no espaço, eu posso estar cortando ali esse estímulo para gerar um aprendizado maior. Com certeza, Paula, muito obrigada, quero te agradecer. Então, pais, a educação também passa por vocês, né? Não só a escola, como também a família é responsável pelos seus pequenos. Cuide deles.